até chegar no ápice do filme, que é o Lake Mundo, que dá nome à obra. Você falou Lake Mundo. Falei. Lago Imundo. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é Lake Mungo, às vezes conhecido como O Segredo do Lago Mungo. É um filme australiano de terror que foi lançado em 2008, foi escrito e dirigido por Joel Anderson, um cara que só fez esse filme e depois desapareceu da face da Terra. Lake Mungo é um filme que já foi recomendado muitas vezes pra gente aqui no canal, principalmente no ano passado, que a gente estava falando sobre todos aqueles filmes horríveis da After Dark, que é uma produtora de filmes de terror de baixo orçamento, e muita gente estava falando nos comentários como Lake Mungo era um filme bom da After Dark. Então a gente já vai começar aqui desmentindo isso no começo do vídeo, porque de fato ele é um filme bom, porém, ele não é uma produção da After Dark. Ele foi lançado no festival de cinema deles e ele teve a distribuição da After Dark, mas eles só se envolveram no filme depois que ele já estava pronto. E o que Lake Mungo é um filme de assombração e fantasma. Só que na real ele acaba sendo passado pra gente como um filme de investigação, porque ele é todo feito naquela estética de mockumentary, ou seja, de documentário falso. Ele não chega a ser um filme found footage, apesar de ter bastante trechos de found footage. Ele tenta mais se passar como um episódio de alguma série de televisão de true crime. Eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto desse filme. Por esse realismo dele, por ser um filme de assombração bem pé no chão e apresentar tudo como se fosse fatos. Acho que por isso que muita gente considera ele um filme bem assustador. Eu vou além ainda e digo que esse filme é uma verdadeira pérola escondida do terror dos anos 2000. Talvez seja o filme de terror que usa melhor essa estética do mockumentary pra fazer uma coisa crível, né? Porque a gente tem O Que Fazemos Sob as Sombras, que é um documentário falso, mas obviamente é fantástico. Eu ia te interromper agora. Eu ia falar, não, que O Que Fazemos nas Sombras é muito melhor. Mas tudo bem, tá ok. São coisas diferentes. Eu concordo. E eu acho que o Lake Mungo é um filme bem diferente de qualquer coisa que eu já vi no subgênero de fantasma e assombração. A maior comparação que a gente tem pra ele é o Contatos de Quarto Grau, né? Mas ainda assim tem outra proposta também. Mas antes de falar mais do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Lake Mungo, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, tá tudo aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui no canal, então seja membro da Trecheira. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a bastante conteúdo exclusivo e a votações para escolher filmes pra gente falar aqui no canal. Inclusive, Lake Mungo, depois de ficar em segundo lugar em absolutamente todas as votações que a gente fez, finalmente ele conseguiu vencer uma e tá aqui agora sendo falado pela gente. Eu ia fazer uma piada de Vasco da Gama, mas eu nem gosto de futebol. E também, por se tratar de um filme mais velho, a gente já vai deixar os spoilers liberados aqui. Então, considerem-se avisados e vamos nessa, né? Vamos à trama. Como a gente disse, Lake Mungo é um documentário falso que fala sobre a morte de Alice Palmer. Alice era uma adolescente comum da Austrália que desapareceu em uma represa e depois foi encontrada morta no rio. Depois da morte dela, a família Palmer começa a perceber uma presença estranha na casa deles e acham que estão sendo assombrados pela filha. O documentário, então, conta a história dessa família e vai apresentando tudo o que aconteceu com eles e desenvolvendo todos esses relatos de assombração. Vale mencionar que não é um documentário investigativo, ou seja, a equipe não é personagem. O máximo que aparece é a voz do entrevistador em uma ou duas cenas, mas nada acontece em tempo real. Então parece só que uma pessoa realmente fez uma investigação sobre a família Palmer e juntou todos esses arquivos. Parece mesmo um episódio de série documental com uma narrativa estruturada que vai sendo apresentada aos poucos. Eu acho que é isso que faz esse filme ser bom e ter ganhado uma reputação, porque ele passou despercebido quando lançou. Mas a internet deu uma revivida nele anos depois e hoje ele é um filme recorrente, assim, de aparecer em lista de filmes assustadores e coisas desse tipo. E isso tudo porque essa estética do documentário é muito bem feita. Você acredita que aquilo é verdade, por isso que ficar 1h20 olhando pra umas fotos borradas e vídeo granulado acaba sendo uma experiência meio desconcertante aqui. A produção teve todo um trabalho de fazer tudo parecer real. Eles usam diferentes fotos e vídeos pra mostrar a vida da família antes de tudo acontecer e também os registros de assombrações que foram gravados. Então é bem legal você ver os depoimentos e filmagens da equipe de documentário que estão em alta resolução, gravado no digital, contrastando com as câmeras caseiras que gravam em 35 ou 16mm, e até no final do filme tem uma gravação que foi feita em um celular de 2005 que é uma qualidade bem zoada. Inclusive é bem impressionante como é que todos os personagens conseguem identificar coisas minuciosas nessas imagens. Porque no final a mãe dela está assistindo uma gravação de vídeo desse celular e fala:
É a Alice ali no fundo enterrando alguma coisa. Olha, minha senhora, você vai me desculpar, mas aquilo ali pode ser qualquer coisa, é um borrão, ainda mais considerando que você está na Austrália, pode ser um canguru, pode ser um jacaré gigante, uma aranha gigante, até um ornitorrinco. Além desses momentos de arquivos, fotos e tudo mais da família, tem também os momentos bem documentário, que são imagens vagamente ilustrativas, o que é bem efetivo, porque é como ele está construindo essa narrativa. O pai da Alice, em determinado momento, dá um depoimento de como ele viu uma assombração no quarto. E ao invés de eles fazerem uma recriação da cena bem canastrona, com jumpscare e fantasma, eles simplesmente colocam a imagem do quarto com luzes baixas e você tem o trabalho de imaginar ali. É um clássico exemplo de que às vezes não mostrar é mais efetivo do que mostrar. Esse filme adora fazer time-lapse, que são esses vídeos com o tempo passando rápido. Tem time-lapse de tudo, time-lapse do entardecer nas montanhas, time-lapse dentro do quarto com o sol se pondo. O que eu acho mais bonito, que eles fazem bastante, são os time-lapse que são um plano geral da casa ou de outros lugares, que a gente só vê as estrelas e o céu se movendo em cima enquanto a noite passa. É uma parada bem simples, mas eu acho que eu nunca tinha visto em outro filme, eu achei legal. Uma coisa que eu não gosto muito de Lake Mungo é o ritmo do filme, mas isso é uma coisa extremamente pessoal minha, porque eu não gosto de filme muito devagar. E esse filme demora um pouco pra engatar, ele fica muito tempo falando da morte da Alice Palmer e mostrando a família, e demora até pra ficar claro que é um filme de assombração. Tem alguns momentos no filme que estão lá pra mostrar o quanto a morte da garota afetou a família, mas eles parecem mais pontas soltas no roteiro, porque eles não servem pra mais nada depois. O irmão, por exemplo, uma hora aparece todo cheio de hematoma e eles falam o quanto isso é esquisito, mas não serve pra nada, não tem resolução, não tem nada. Eles mencionam também que a mãe começou a ter a mania saudável de invadir casa dos outros para tentar esquecer um pouco da morte da filha, mas isso não tem muita relevância no roteiro também. Mais tarde no filme tem toda uma questão com um dos vizinhos que ela poderia ter descoberto enquanto ela estava invadindo casa dos outros, mas ao invés disso ela revê uma das fitas que a gente já tinha visto e percebe que o vizinho tá no fundo ali da fita na casa dela. Eu acho que essa parte do vizinho é a parte mais fraca do filme pra mim, porque o que acontece é que tem essa gravação que o irmão faz do corredor da casa à noite pra tentar descobrir de onde que tá vindo uns barulhos esquisitos que eles estão escutando. Nessa gravação tem um vulto passando no corredor que é pra ser assombração, beleza. O problema é que a primeira vez que eles mostram isso, o vulto demora muito pra passar. Você não sabe o que você tá procurando e a essa altura do filme ele já te treinou pra caçar fantasma no canto da imagem, né? Então você tá analisando ali e você vê um rosto no canto lá no fundo. Ele tá muito visível ali, é pra onde você olha primeiro antes do vulto passar e você fala, ah, ok, era pra ver o vulto. E essa pessoa do fundo é o vizinho que mais tarde uma grande revelação estava na fita o tempo todo. Só que eu acho nada crível nessa história que a família nunca tinha visto aquele cara ali, porque ele é muito perceptível e eu acho que fica implícito que a família assistiu essas fitas várias e várias vezes pra analisar essas coisas que estavam acontecendo ali. Toda essa trama do vizinho também não tem muita conclusão, porque eles descobrem que o vizinho invadiu a casa deles procurando uma sextape de uma orgia que ele fez com a garota adolescente, e isso podia dar margem pra explorar mais elementos da história, um terror de verdade, um casal que ludibriou uma garota pra fazer uma orgia com eles. Mas não, eles simplesmente falam, eles viajaram pra outra cidade, foram embora, a vida que segue, é isso aí. A melhor coisa dessa subtrama é que depois deles mostrarem a sextape no filme, tem um depoimento dos entrevistadores perguntando pro namorado se ele sabia daquilo. Tipo, é óbvio que ele não sabia, né? Mas é muito bom que, basicamente, eu enxergo os entrevistadores falando, e aí, corno, como é que é ser corno? Tadinho, moleque, mó gente boa, cara. Acho que o elemento que ficou mais famoso desse filme são os fantasmas aparecendo nos fundos das fotos. Isso é apresentado logo no começo porque o irmão começa a trabalhar com fotografia e tira várias fotos da casa. O filme é bem atmosférico e por isso eu acho que ele consegue tirar bastante terror disso. Essas fotos com qualidade zoada que tem algo no fundo que talvez seja a forma de uma pessoa. E eu acho muito bom que eles conseguem fazer uma cena tensa que é basicamente só um zoom devagar em uma foto estática. Mas ao mesmo tempo que isso é legal, o filme acaba virando um tipo de onde está o óleo do terror. Porque toda vez que começa a aparecer uma gravação nova, uma fotografia nova, você já começa, cadê o fantasma? E é legal que a história vai sempre indo e voltando pro sobrenatural, porque em determinado momento a gente descobre que muitas dessas imagens
foram falsificadas pelo irmão. Porque ele é um grande brincalhão e estava fazendo essas montagens porque ele trabalha com fotografia e estava a fim de melhorar o clima da casa. Ai, minha mãe não aceitou muito bem a morte da minha irmã? Já sei, vou colocar minha irmã no fundo das fotos pra fingir que ele é um fantasma. Olha que tudo. E ele só é descoberto porque tem um casal ali que estava gravando o pior vídeo de férias possível. E eles acabam pegando de outro ângulo uma dessas fotos que supostamente tinha uma assombração e dá pra ver que a assombração na verdade era o irmão. Mas sério, esse casal com a câmerazinha deles gravando ali no canto da represa, a mulher tá focando o fundo, o marido dela mal tá aparecendo na gravação, tá todo desfocado na frente, um close-up extremo, parecendo metade da cara dele só. Parece que ela tava gravando a floresta e o marido dela entrou na frente, não que ela tava gravando o vídeo de férias dos dois. O documentário tem que agradecer essa mulher por ser uma péssima cinegrafista. É tipo o cara que vai gravar o casamento em Simplesmente Amor. Vou gravar o casamento, aí só dá zoom na cara da mulher. E aí, quando isso é revelado no filme, que essas imagens, na verdade, são montagem, parece que ele vira um drama familiar sobre como a família está lidando com esse luto. Só que aí as aparições de verdade começam a aparecer nas gravações, e aí vira de volta um filme de assombração. Eu só acho que a última cena do filme não faz muito sentido, porque aparecem umas fotos da família, e aí vai dando um zoom na tela que mostra que a fantasma da garota estava ali o tempo todo. Só que o irmão realmente fez as montagens, então quando ele abriu o Photoshopzinho dele da época lá, pra colocar a Alice na foto, ele não viu que tinha uma Alice de verdade na foto? É a mesma lógica do vizinho. Essa família deve ter passado muito tempo olhando essas fotos, essas gravações, procurando sinais. Como é que eles não viram isso? Ainda mais que tem umas que são muito visíveis. É o tipo de coisa que tá no filme pra dar um efeito legal pra gente ver, né? Porque aí a gente vê que tá lá e fala, pô, vou reassistir o filme, prestar atenção se esses fantasmas aparecem no começo. Mas pra narrativa em si é uma coisa que não faz muito sentido. Mas aí o filme chega no terceiro ato e parece que ele fica trocando de trama o tempo todo. Até chegar no ápice do filme, que é o próprio Lake Mungo. E aí esse tal lago é um lugar que a filha visitou algumas semanas antes de morrer. Aparentemente viu algo bizarro, já que ela ficou escrevendo Lake Mungo várias vezes no caderno dela, e fez com que os pais fossem lá investigar. Então eles acham vários objetos de valor da filha enterrados, incluindo o celular dela, que tem uma gravação. Essa gravação eu acho que é o momento mais assustador do filme. A protagonista tá lá andando num breu e encontra uma aparição esquisita. A aparição vai chegando mais perto até ela perceber que a aparição é ela mesma morta do futuro. Então o que acontece no Lago Mungo no fim das contas é que a Alice tem uma visão da própria morte, que vai acontecer em breve. Por que isso acontece? O filme nunca explica, ele só mostra o que aconteceu e eu acho que ele também não deve explicar, eu acho muito mais efetivo desse jeito. Pra ajudar nesse clima todo, o elenco também é muito bom. Isso porque todo mundo do elenco é ator desconhecido, australiano, local, porque eu acho que se eles colocassem o Hugh Jackman fazendo uma cantoria ali, não ia ser tão crível, não é mesmo? E todos os atores estão mandando muito bem, os depoimentos parecem que eles estão falando normalmente, não como se fossem falas decoradas. Os personagens têm pausas longas para pensar no que eles estão falando, eles se repetem, às vezes eles dão uns tropeços na fala, o que torna tudo muito mais crível. Um dos personagens mais importantes desse elenco todo é o vidente, a gente não falou dele ainda. A família entra em contato com esse vidente na metade do filme e fica meio ambíguo se ele é uma farsa ou não. Porque quando ele tá atendendo as pessoas pelo telefone, ele só fala um monte de baboseira genérica. A sessão espírita que ele conduz, depois que o irmão disse que falsificou a gravação, não deu nada a sessão espírita. Ele é o jovem místico de Instagram de hoje em dia, né? Mas o motivo dele ser importante é porque ele faz essas sessões de hipnose que ele pede para os personagens andarem pela própria casa e descreverem o que eles estão vendo. E no final é revelado que o vidente já conhecia a Alice e fez uma sessão dessas com ela antes dela morrer, que ela foi pedir ajuda para ele depois de ver a assombração. Ele só achou pertinente guardar essa informação para ele. Sem muito motivo Doidinho. também, né? Mas aí, em uma das cenas finais do filme, ele intercala essas duas sessões de hipnose. A última que ele fez com a Alice e a última que ele fez com a mãe dela, que acontecem em momentos diferentes, né? Uma acontece quando a Alice estava viva, outra acontece com a Alice já morta há muito tempo. Só que acontece que as visões delas meio que se encontram. Elas têm a mesma visão de pontos de vista diferentes. A Alice vê a mãe entrando no quarto e ignorando ela, enquanto a mãe tá narrando que tá entrando no quarto e não tá vendo mais nada. E isso, pra mim, é a parte legal do final, que é a parte triste, parte trágica da trama. Porque o filme deixa implícito que é isso que tá acontecendo com a Alice no fim das contas. Ela tá como um fantasma na casa da família, mas como ninguém consegue mais ver ou sentir a presença dela ali, vai todo mundo embora, vai todo mundo se mudar e ela vai ficar lá. Eu acho todo esse final muito forte, toda essa narração acontecendo por cima da mãe indo embora da casa e as fotos mostrando que a fantasma tava lá o tempo todo. Eu acho, assim, muito bom. E no fim das contas, a história da Alice acaba sendo meio ambígua mesmo, podendo ter interpretação sobrenatural ou real.
Talvez a Alice Palmer era só uma garota normal que foi abusada sexualmente pelos vizinhos e toda essa coisa dos fantasmas e das assombrações estão lá para representar uma depressão que tomou conta dela e fez ela se matar na represa. Ou às vezes era uma assombração mesmo, a Alice estava lá na represa, viu um presságio do que ia acontecer com ela e morreu. Ou talvez são os dois juntos, a depressão e a assombração do presságio ruim. O que não é a primeira vez que acontece no cinema. Eu queria terminar esse vídeo fazendo uma comparação aqui com o Twin Peaks. Esse filme tem muito tema em comum com a série dos anos 90 do David Lynch, mas principalmente com o filme, o Fire Walk With Me, que saiu um pouco depois. Acho que se o Twin Peaks fosse 100% terror e fosse em formato de documentário, seria praticamente um Lake Mungo. Porque as duas histórias têm esses paralelos. Elas começam com a morte misteriosa dessa garota adolescente, que inclusive elas têm o mesmo sobrenome, né? São Alice Palmer e Laura Palmer. E a trama dos filmes não são necessariamente sobre achar um culpado, elas são sobre desvendar a vida dessa garota adolescente, que aparentemente vivia uma vida normal, mas eles vão descobrindo que ela tinha muitos segredos ali. Esse é um tema que tem muito destaque no Lake Mungo, essa coisa dela ter uma vida secreta, ela se misturar com uma galera esquisita, de ter uma coisa sobrenatural ali que tá rodeando ela. E tudo isso é muito parecido com a premissa do Twin Peaks Fire Walk With Me também. E eu não tô falando que Lake Mungo é plágio, porque os dois são obras bem diferentes, em visual, em estilo, até a trama. Mas eu acho que provavelmente Twin Peaks foi uma das inspirações para esse roteiro do Lake Mungo, porque, né, até o nome da garota é igual. É muita coincidência, né? Não tem como. Mas eu acho honesto. Você vai se inspirar na coisa, dá o nome igual, pra mostrar logo de cara que é uma inspiração. Acabou. Mas pra fechar esse vídeo, eu vou criar uma nova categoria aqui, aí... Acabei de fazer todos os selos bonitinhos pra essa categoria que já existe. Vai fazer mais um. Podem me massacrar à vontade, eu não me importo, mas pra mim é um sonífero notável. Eu gostei bastante do Lake Mungo, eu acho que é um filme que fica melhor ainda quando a gente revê ele. E sem piada, eu não sei se eu coloco ele no muito bom ou talvez no meditável, porque foi um filme que realmente, depois que eu vi de novo, depois que eu parei um pouco pra pensar no filme, ele ficou bem melhor. Então talvez um muito bom meditável aí pra mim. E é isso. Até chegar no ápice do filme, que é o próprio Lake Mungo. Que... De novo.